Levanta aí a mão se tu já fez uma dieta que te fez passar fome. Eu já fiz e atendo diariamente aqui pacientes no consultório que também entram nessa ideia de que precisam passar fome para emagrecer. Mas a verdade é que não é bem assim. A gente tem vários alimentos, várias estratégias nutricionais para te ajudar a chegar no emagrecimento que tu busca sem precisar ficar morrendo de fome, sempre sonhando com a próxima refeição. Então é por isso que nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês o top 6 alimentos que eu incluo na dieta dos pacientes e que vão te ajudar também a não ficar passando fome, não morrer de fome enquanto tu faz dieta. Até porque ninguém merece ficar passando fome, né, o dia inteiro. Se a gente tá com fome, a gente fica mal-humorada, sem concentração, não consegue focar naquilo que gostaria, porque realmente, né, tá sempre pensando na refeição seguinte. Então, além disso ser uma solução que te ajuda no emagrecimento, também te ajuda a ter mais qualidade de vida durante esse processo, a viver melhor, não ficar sofrendo mesmo enquanto faz a dieta. E se tu é nova por aqui, prazer, eu sou Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida, porque eu sei que isso é algo que atrapalha demais o emagrecimento. E já falando também desse ponto, tu ter conhecimento de quais alimentos te ajudam mais na dieta, quais te dão mais saciedade, ter uma organização na tua alimentação é um dos pontos principais que evita, né, que tu perca o controle na comida. Então, essas dicas de hoje também vão te ajudar em todo esse contexto do emagrecimento, que a gente sabe que é um processo difícil, não é tão simples assim quanto parece. Mas então, vamos lá. Qual que é o primeiro alimento que vai te ajudar a não morrer de fome na dieta, que vai te ajudar a ter mais saciedade? Por incrível que pareça, talvez seja uma surpresa para ti, o feijão. O feijão é um ótimo alimento. Ele é principalmente uma fonte de fibras. E as fibras, elas nos dão mais saciedade. Elas lentificam a nossa digestão e o tempo que a comida demora para passar. Então, aqui do momento em que a gente come, vai passar pelo estômago, o intestino. E isso tudo, a fibra lentifica essa passagem. Ou seja, no momento em que a comida fica mais tempo ali no trato gastrointestinal, por mais tempo tu vai ficar saciado, vai demorar mais pra fome vir, porque a comida ainda tá ali no teu intestino, no teu estômago. E além disso, o feijão também é um alimento que a gente considera com baixa densidade calórica, ou seja, a cada grama de feijão, ele tem poucas calorias, então tu também consegue comer em mais volume e dar mais saciedade por consequência também. E as fibras alimentares, elas também são componentes que ajudam muito na tua saúde intestinal. E quando o teu intestino tá bem, tá saudável, com uma microbiota, né, que a gente chama ali das bactérias intestinais, elas estão saudáveis, isso também tá muito linkado com mecanismos a nível cerebral e metabólico da saciedade. Assim como vários hormônios que dão mais saciedade são produzidos também no nosso intestino, como por exemplo o GLP-1, que hoje em dia está mais conhecido por conta das canetas emagrecedoras, como o Mounjaro e o Ozempic. Então, no momento em que tu come mais fibras, tem uma melhor saúde intestinal, isso também vai melhorando todo esse sistema que te ajuda no emagrecimento e na saciedade. Mas eu sei que em relação ao feijão, muitas pessoas também relatam um desconforto gastrointestinal. Ficar mais estufada, com mais gases, assim, depois de consumir o feijão. E aí, claro, quando a gente come em restaurantes, na rua, a gente não tem muito controle sobre o preparo. Então, é mais cuidar o teu número de mastigações, comer com mais calma, mais devagar, porque isso também já ajuda, já facilita o processo de digestão, né? Porque é na nossa boca, na mastigação mesmo, que inicia essa digestão, então tu facilita, no momento em que tu mastiga bem, mastiga com calma, tu facilita a digestão dos alimentos. Então, se tu tem essa sensibilidade, sente esse desconforto com o feijão, cuida para fazer isso quando estiver consumindo na rua. E se tu for cozinhar o feijão em casa, tu pode usar algumas técnicas para diminuir, reduzir, né, os antinutrientes que tem ali no feijão, que a gente chama, que são os fitatos e oxalatos, que dão esse desconforto gastrointestinal, porque eles, quando chegam ali no teu intestino, eles fermentam. Então, tu acaba tendo mais gases, esse estufamento e desconforto. Então, o que tu pode fazer? O principal é deixar o feijão de molho. Coloque ele num pote, numa panela com água e deixa ele ali por
24 horas, 12 horas, o que der, pelo menos, e vai trocando aquela água, não usa essa água na hora de cozinhar, passa uma água no próprio feijão, que ficou de molho antes de cozinhar, porque assim, tu vai ver quando tu deixa ele de molho que ele solta algumas bolhas, vai formando gases ali, que são esses antinutrientes que eu comentei. Então, ao fazer esse processo de deixar ele de molho, tu já retira esses nutrientes, antinutrientes, né, que vão estar prejudicando a tua digestão. E lembra, né, reforço para não cozinhar o feijão com essa água, né? Troca a água e cozinha ele normalmente, e isso já tende a diminuir esse teu desconforto. O segundo alimento que ajuda demais a não ficar passando fome na dieta é, na verdade, um grupo de alimentos. E que eu sei, nossa, o quanto as pessoas, quando estão montando o prato, quando estão fazendo dieta, deixam isso de lado, menosprezam, que são os vegetais, saladas e legumes, assim, não em geral. Porque o que é um prato padrão de quem tá fazendo dieta? Bota ali uma carne e uma saladinha. Mas não faz aquele prato com volume, em quantidade de vegetais. E os vegetais, assim como eu comentei do feijão, eles têm mais fibras, mas eles também têm baixíssima densidade calórica. Ou seja, tu pode comer tu pode comer um pote, um balde de vegetais, saladas, né? Cozidos, crus, assados, como tu preferir. Que não vai acrescentar calorias de forma significativa na tua dieta. E é isso que a gente está buscando, né? Ter uma redução na tua ingestão calórica, no teu consumo de calorias, para que isso te leve ao emagrecimento. Então, no momento em que tu consegue caprichar e realmente comer bastante saladas, vegetais, verduras, tanto no almoço quanto na janta, melhor vai ser para ti, mais vai facilitar o teu processo de emagrecimento. Ainda mais se tu conseguir comer elas antes da refeição. Então, come primeiro essa parte de saladas e vegetais e depois o arroz, feijão, macarrão, carne, enfim, o que tu for comer também junto na refeição. Por quê? Porque no momento em que tu começa a refeição pelas verduras, vegetais, isso reduz o pico de glicemia depois da refeição. O que é o pico de glicemia, para também não entrar em muitos termos técnicos e ficar uma coisa muito complexa. É o açúcar no sangue, né? Então, o açúcar no sangue a gente chama de glicemia e sempre que a gente come, aumenta o açúcar no sangue. Normal, faz parte da nossa fisiologia. Mas se tu come, por exemplo, só toma um suco, ou come só um chocolate, uma bala, coisas que têm uma concentração maior de açúcar ou de carboidrato, tu faz um pico na glicemia maior. E isso prejudica tanto o teu emagrecimento quanto a tua sensação de saciedade. E no momento em que tu come, antes da refeição, as saladas, tu diminui esse pico na glicemia. Então, tu vai ajudar no teu processo de emagrecimento a nível metabólico, mas também tu vai ter mais saciedade por mais tempo. Então, além de tu ter mais volume na refeição, mais fibras, menos calorias e mais qualidade também nutricional, né, pelos vegetais, pelas saladas, os micronutrientes que tem ali, tu também já tá ajudando a nível metabólico a tua saciedade. Ou seja, vai demorar mais tempo depois daquela refeição para tu sentir fome de novo. E, gente, eu sei que é muito comum as pessoas, porque me trazem aqui também nas consultas, ter receio, ter medo de comer cenoura ou beterraba, como se esses fossem vegetais, verduras que engordam mais. E eles realmente têm um valor calórico um pouco acima de outros vegetais, como alface, rúcula, brócolis. Mas assim, gente, ninguém engordou por comer cenoura ou beterraba demais, né? Esse não é um fator tão relevante pra gente se preocupar, sabe? Pode comer, fica à vontade, até porque a recomendação de saúde que a gente tem é que a gente consuma em torno de 300 gramas de saladas, verduras e legumes no dia. Eu acredito fortemente que uns 90 e tantos % da população não atinge essa meta. A gente não está acostumado a consumir esse volume de vegetais, verduras, né? Então, se tu quiser testar aí, até pesa. Se tu é uma pessoa que come bastante saladas, vegetais, pesa aí o quanto tu tem feito no almoço, na janta e vê se chega ali nessas 300 gramas por dia. Porque é bastante, é um volume legal e adequado, então não precisa se preocupar com as calorias ali da cenoura e da beterraba. Eu posso até colocar aqui a comparação
calórica deles, para vocês ficarem tranquilos em relação a outros alimentos que realmente a gente precisa se atentar mais no processo de emagrecimento. O terceiro alimento que vai te ajudar a não ficar passando fome na dieta é o atum enlatado, ou in natura mesmo também, não tem problema, e peixes brancos. Eu digo o atum enlatado, reforço ele porque ele é muito prático, né, na rotina do dia a dia. Eu sei que a gente tem vida corrida, tem muitas tarefas para fazer, então o enlatado, principalmente em água ou ao natural, depende como que chamam aí na tua cidade, na marca que tu compra, que é realmente o em água e não o em óleo, ele tem uma densidade calórica também mais baixa e é uma fonte de proteína mais magra, ou seja, a proporção de proteína para gordura é maior, tem mais proteína, então é uma proteína de alta qualidade e as proteínas são realmente um macronutriente que dá mais saciedade. Lembra que eu comentei lá no início das fibras que elas ajudam a lentificar a digestão, o alimento fica mais tempo ali no trato gastrointestinal? As proteínas também têm esse benefício. Elas também fazem esse papel, porque elas são de mais difícil digestão. Então, é importante em qualquer dieta, em qualquer alimentação saudável, que a gente se atente, principalmente pensando no emagrecimento, que a gente se atente à quantidade de proteína para ter um aporte bom, adequado ali no teu dia a dia, para que isso supra as tuas necessidades, mas também te ajude na saciedade, né? Vocês estão vendo aqui um tema em comum. Pra tu não morrer de fome na dieta, tu precisa incorporar alimentos e estratégias nutricionais que vão te dar mais saciedade, vão manter ali a tua fome inibida por mais tempo. E as proteínas são macronutrientes importantes para isso. Mas existem outras fontes de proteína na nossa alimentação que têm uma proporção maior de gordura. E o atum, tanto enlatado quanto in natura, quanto os peixes brancos, né, dependendo de qual região do país aqui tu mora, às vezes o peixe branco também é mais acessível, eles têm uma boa concentração de proteína sem ter uma tanta concentração de gordura. E principalmente um atum enlatado eu acho uma ótima opção assim para quem tá fazendo dieta, por conta da praticidade mesmo que eu comentei ali, porque tu pode fazer uma salada com um atum e já tá ali pronto, não precisa cozinhar nada. Ou fazer um sanduíche, um wrap, coisas práticas assim, ou uma salada até com massa, com macarrão, né? Fica super gostoso e super dá pra gente encaixar na dieta para que tu tenha uma boa qualidade alimentar e mais saciedade. O quarto alimento que vai te ajudar nesse processo é a aveia. E a aveia vocês já devem ter ouvido por aí, porque ela é uma queridinha das dietas, porque ela realmente também tem uma maior concentração de fibras e ajuda muito na saciedade. Então a gente pode incluir ela em receitas, fazer tipo um mingau, um bolinho mais saudável. Ela também se incorpora bem em receitas mais doces, assim, para deixar a dieta um pouco mais gostosa, né? Mas também ela é super prática para misturar, por exemplo, com uma banana esmagada, com uma outra fruta, um mamão, ou colocar também no iogurte. Então ela tem essa praticidade e ela adiciona muita fibra para te dar mais essa saciedade também. E antes agora da gente passar pro nosso quinto alimento, se tu tá gostando do conteúdo até então, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tem vários vídeos novos saindo por aí para realmente eu conseguir te ajudar no emagrecimento, a não perder o controle na comida e realmente ter uma alimentação saudável, uma relação saudável com a comida também, tá? Então, o nosso quinto alimento são as sementes, principalmente chia e linhaça. Elas não são tão acessíveis assim quanto os outros alimentos que a gente vive até então, mas a gente também não precisa comer ela em grande quantidade, em grande volume. Ao contrário dos outros alimentos até então, elas não têm uma baixa densidade calórica, elas realmente são uma fonte de gordura, mas uma gordura super saudável. Mas o que realmente faz com que elas tragam um super benefício no emagrecimento e na saciedade, para te ajudar a não ter tanta fome assim durante a dieta, é que elas são riquíssimas em fibras. De todos os alimentos até agora, elas, principalmente a chia e a linhaça, ambas têm uma concentração
enorme de fibras e que ajudam muito em todos esses processos que a gente já falou, a lentificar a digestão, a te manter com menos fome ao longo do dia. E aí, tu pode comer uma colher de sopa, não precisa ser uma quantidade muito absurda, é uma quantidade pequena, assim, e daí tu inclui em algum lanche, alguma refeição, até por cima das saladas, vegetais, é algo que fica bem gostoso, porque elas, por si só, a gente não come elas de colher, assim, não é muito comum. Elas não têm um gosto tão marcante mesmo, mas elas dão uma crocância, elas dão mais textura para a refeição. Então, tu pode colocar em cima das saladas, vegetais, que fica bom. Tu pode colocar junto com frutas, tipo uma salada de fruta, ou mesmo com uma banana esmagada, ou mamão, assim, mesma ideia da aveia. Ou até fazer um mix com a própria aveia para comer junto nessas situações. Também pode colocar, tipo, no iogurte ou em algumas receitas. Hoje em dia a gente tem várias receitas saudáveis que incluem também essas sementes e que são ótimas opções. Inclusive, a linhaça, falando mais especificamente dela, é uma ótima fonte de ômega 3, tá? De um ômega 3 vegetal. O ômega 3 é uma gordura, é um tipo de gordura essencial, ou seja, que nosso corpo não produz. Então a gente precisa ingerir a partir da alimentação. Só que no nosso dia a dia a gente não consome muitas fontes de ômega 3. Por isso é muito comum médicos, nutricionistas, né, recomendarem a suplementação. Porque a gente não tem esse costume de consumir no nosso dia a dia. Mas a linhaça é uma boa fonte. Então no momento em que tu adiciona a linhaça na tua alimentação, além de ter todos os benefícios da saciedade, ela também vai te ajudar nessa questão anti-inflamatória, porque o ômega 3, como uma gordura essencial, especificamente o ômega 3, tem um grande potencial anti-inflamatório, ajudando a nível sistêmico e metabólico a reduzir a inflamação ali no teu corpo, a combater os radicais livres, a ajudar no sistema imune. Então é realmente ótimo em vários sentidos. E por último, o nosso sexto alimento, que vai te ajudar a não sentir tanta fome ali na dieta, é o ovo. E o ovo, ele realmente é um clássico também das dietas no geral, mas ele realmente tem um poder de te deixar saciada por mais tempo. E ele é bem legal de ser incluído em refeições intermediárias, então no café da manhã, nos lanches, porque ele também tem essa praticidade e traz uma quantidade legal de proteína para essas refeições, porque na nossa cultura, na nossa rotina, a gente tem mais o costume de comer proteínas ou priorizar o consumo de proteínas no almoço e na janta. E as refeições intermediárias, como lanche e café da manhã, ficam prejudicadas nesse sentido se a gente não se atenta a isso. Então, o ovo é ótimo para tu fazer ali no café da manhã, um ovo mexido. Inclusive, a gente tem vários estudos que mostram que quando o café da manhã é uma refeição que tem um bom aporte de proteína, tu tende a ter mais saciedade ao longo do dia. Então, por isso também que o café da manhã é dito como a refeição mais importante do dia, tem um fundamento para isso. E incluir o ovo ali naquela refeição ajuda demais. É bem prático para isso. Também pode incluir em receitas, algumas panquecas, bolinhos, assim, tornar versões mais saudáveis de lanchinhos, coisas que a gente gosta de ter e que vão deixar também a dieta mais gostosa. Esses foram os 6 alimentos que mais vão te ajudar a não ficar com tanta fome durante a dieta, né, a ter mais saciedade. E claro que tem outros pontos que também influenciam, como a composição total da tua dieta, a distribuição ao longo do dia, o horário das refeições, enfim, tem outros pontos que eu posso trazer em outro vídeo aqui pra vocês, se vocês se interessarem, quiserem também falar um pouco mais sobre essa temática. Mas lembrei agora que tem um bônus, outro alimento, digamos assim, que também ajuda bastante na saciedade, que eu acho importante a gente falar, que é aqui, ó, água. Se tu tá consumindo pouca água ao longo do teu dia, se tu tá ficando desidratada, assim, né, tomando menos água do que o teu corpo precisa, tu vai sentir mais fome também, porque a gente tende a confundir sede com fome. Então, às vezes, o teu corpo tá sinalizando pra ti que ele tá com sede, e tu sente, né, saliva, assim, na boca, sente que tá precisando mastigar algo, enfim, e tu vai comer. Tu acha que é fome, mas na verdade é sede, na verdade é água que tu tá precisando. Então essa também pode ser uma estratégia, assim, se tu tá na dúvida, se
Por exemplo, tu almoçou há 1 hora e já tá sentindo fome de novo. Se tu teve um almoço adequado, completo, isso não é o mais comum, né? Então é de se estranhar. Então antes de comer alguma coisa nessa situação, tu pode pensar: será que não é sede? Será que é fome ou sede? Aproveita, a água nunca é demais, né? E já bebe vários goles de água, já mantém a hidratação em dia, que tu já evita de comer a mais, sair da dieta, em uma situação em que na verdade era sede. Então, aqui é a dica bônus. Se manter bem hidratada ao longo do dia é algo que também vai te ajudar a ter mais saciedade e a não confundir a sede com fome. Então tá, gente, por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se teve algum alimento que te surpreendeu, que tu não sabia que ele poderia sim te ajudar no emagrecimento. E a gente se vê aí no próximo vídeo.